E fala aí galera, meu nome é Alberto Oliveira e bem-vindo mais uma vez ao canal Tecnosimples, o canal onde a tecnologia é explicada de um jeito muito fácil de entender. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das tecnologias que mais me fascina, a inteligência artificial. E eu sei que a inteligência artificial provoca a imaginação de muita gente, estimulada principalmente pelos filmes de Hollywood. Mas ao invés da gente falar sobre uma suposta visão catastrófica onde os humanos são dominados pelas máquinas, aqui nós vamos ver o que está acontecendo de mais novo aqui no Brasil e no mundo todo em relação ao emprego da inteligência artificial e o que ela está fazendo para transformar a vida e o dia a dia das pessoas. Se esse é um assunto que te interessa, que você gostaria de conhecer um pouco mais de detalhes, então fique ligado e eu vou mostrar aqui coisas que nem você imaginava que já existiam. Aguarde! Bom, gente, e antes da gente falar de inteligência artificial, vamos entender primeiro como é que funciona a inteligência humana. A partir de habilidades e conhecimentos que adquirimos durante todas as nossas vidas, soma-se sentimentos e sensações junto com os nossos instintos e informações capturadas pelos nossos sentidos em determinado momento. Nós processamos tudo isso e tomamos decisões de ou fazer algo, ou aprender e memorizar. Isso provoca em nós sentimentos e emoções e até pode gerar dúvida. No caso de gerar dúvida, a gente vai e busca mais informações para ver se a gente tem todas essas dúvidas esclarecidas. Vocês querem ver como é bem fácil de entender como que funciona esse mecanismo da inteligência humana? Vamos pegar, por exemplo, esse mecanismo quando o humano dirige um veículo. Tudo começa com o conhecimento que ele adquiriu numa autoescola com relação a como dirigir e quais são as leis de trânsito. Enquanto ele dirige, a partir dos seus instintos e informações capturadas pela sua visão e pela sua audição, o motorista processa tudo isso e decide se ele acelera ou freia o veículo, se ele dá seta, se ele vira o volante. Ele pode aprender um novo caminho ou memorizar em que lugar ele deixou o veículo estacionado. O trânsito provoca nele emoções como raiva e tantas outras. E ele pode até ter dúvidas com relação ao caminho que ele faz ou se ele passa ou não o farol amarelo. E enfim, tudo isso exemplifica de uma maneira bastante simples o mecanismo da inteligência humana quando um humano dirige um veículo. Não é fácil de entender? E é isso, a inteligência artificial ela segue o mesmo princípio do que eu mostrei em relação à inteligência humana. Só que ela parte de informações armazenadas em grandes bancos de dados que pode conter muito mais informações do que a capacidade do cérebro humano de armazenar. Soma-se a isso informações capturadas através de sensores como teclado, leitores de código de barras, câmeras de vídeo, microfones. Então a inteligência artificial processa tudo isso e, a exemplo da inteligência humana, ela também toma decisões do que fazer, ela pode memorizar ou aprender algo e ela pode até ter dúvida. Por que não? A inteligência artificial também tem dúvida. E nesse caso, a exemplo da inteligência humana, ela também vai em busca de mais informações para poder esclarecer essas dúvidas. Só que tem algo que a gente viu no mecanismo da inteligência humana que não existe na inteligência artificial. Vocês perceberam? Isso mesmo. Primeiro são as sensações e os instintos. E depois as emoções e sentimentos. Realmente as máquinas ainda não sentem dor, elas não precisam dormir, elas não ficam alegres e nem tristes, você não vê máquinas com raiva e é pouco provável que alguém vai encontrar uma máquina por aí mal-humorada. Só que eu particularmente acredito que num futuro muito breve, eu acho que a inteligência artificial também vai incorporar sentimentos e emoções. Agora calma, a inteligência artificial ainda está vivendo a sua infância. Segundo especialistas, ainda vai levar pelo menos uns 25 anos para a inteligência artificial chegar à fase adulta, quando aí sim ela terá adquirido a capacidade humana. E vamos ver agora o que uma das empresas mais avançadas nessa área de inteligência artificial diz a esse respeito. E se os computadores e os seres humanos pensassem juntos? E se as máquinas pudessem tomar decisões com base no contexto e no aprendizado ao longo de suas experiências anteriores? Isso é a chamada computação cognitiva. Para você entender um pouco melhor sobre a computação cognitiva é simples. Seja no seu celular Android, iOS ou Windows Phone, você já tem aquela secretária virtual. Basta fazer uma pergunta que ela responde, certo?
E quanto mais você conversa com esse software, mais ele aprende sobre seus gostos, sua maneira de viver e sua forma de interagir. Com o Watson, o raciocínio é parecido nesse sentido, mas tem algo mais. O sistema da IBM é capaz de lidar também com dados não estruturados, ou seja, não interessa a forma como você pergunta, não importa as palavras utilizadas, ele sempre vai conseguir tirar alguma mensagem dali, aprender com essa interação e devolver uma resposta válida. Hoje, aprendendo com especialistas de grandes indústrias, o Watson já é responsável por ajudar médicos a repensar a medicina e líderes a reformular negócios que vão desde varejo até serviços bancários e turismo. Imagine, por exemplo, uma máquina capaz de acompanhar toda a movimentação do mercado financeiro do dia, ler todos os reportes e todas as notícias relacionadas, entender o cenário e ajudar o executivo de um banco a definir qual a melhor transação financeira para aquele cliente. Ou então uma máquina capaz de estudar todas as pesquisas relacionadas a um determinado tipo de câncer, feitas nos 4 cantos do mundo, cruzar essas informações, checar as características do paciente aqui no Brasil e sugerir para o médico qual o melhor tratamento para ele. É isso que o Watson é capaz de fazer. Com esses exemplos fica mais fácil entender o que é essa tal computação cognitiva. Ao ter como base o conceito de inteligência e aprendizagem de máquinas, essa nova era computacional permite que seres humanos interajam de forma mais integrada com sistemas através da compreensão de linguagem natural, podendo aprender e identificar padrões ou insights de uma forma mais parecida com o raciocínio humano. Como vocês puderam ver, existe todo um mundo novo a ser explorado com a tecnologia da inteligência artificial. E há quem diga que a inteligência artificial será tão revolucionária para a humanidade quanto foi a invenção da roda, do fogo, da eletricidade, dos computadores e tantas outras. E o que podemos esperar da inteligência artificial? Quais são as funcionalidades já disponíveis nas plataformas em todo o mundo? Aqui estão algumas delas, e nós vamos ver ainda nesse vídeo exemplo dessas funcionalidades aplicadas no dia a dia. E a mais famosa delas é a conversa entre humanos e máquinas, onde nós perguntamos de uma maneira natural e a máquina responde. Também existem aplicações de análise de um grande volume de dados, que seria impossível de ser realizado por um humano com a precisão e rapidez que a inteligência artificial pode realizar. Contamos também com grandes bases de dados com informações de maneira organizada e de fácil consulta. Um exemplo disso são informações a respeito de sintomas, diagnósticos e possíveis tratamentos para algumas doenças. E temos também ferramentas de tradução de vários idiomas para tantos outros. Além disso, a inteligência artificial também pode identificar traços psicológicos dos seres humanos, como por exemplo, propensão de compra, comportamento, etc. Além de observar os sentimentos e as sensações de quem interage com ela. Como por exemplo, se estão com raiva, se sentem medo, se estão tristes, se estão alegres. A inteligência artificial também observa as propensões sociais das pessoas, como sinceridade e honestidade. E o estilo pessoal de cada um, se é analítico, se é objetivo, se é confiante ou hesitante. E por fim, temos também o reconhecimento de imagem, onde a inteligência artificial capta o cenário e todos os objetos e pessoas que fazem parte daquele cenário. E vamos ver agora, de um jeito muito fácil de entender, como é que funciona a análise cognitiva da inteligência artificial. Pegamos, por exemplo, uma simples solicitação feita por um humano para uma máquina. Eu quero aplicar R$200. Diante dessa solicitação, a inteligência artificial procura identificar na frase qual é a intenção, ou seja, o que é para ser feito. E busca também quais são as entidades, ou seja, quais são as informações necessárias para que ela possa realizar aquela intenção. Então, aí nesse nosso exemplo, a intenção é aplicar. E uma das entidades que podemos chamar de entidade quanto é R$200. Só que para realizar essa intenção, aplicar, a inteligência artificial sabe que são necessárias mais 2 entidades. A entidade onde e a entidade quando. Aí nesse caso, a inteligência artificial percebe que ainda faltam algumas entidades para realizar a intenção e ela interage novamente com o humano para buscar essas outras informações. Nesse nosso exemplo, as entidades são na poupança e no dia 23 de julho de 2018. Pronto, com tudo isso em mente, ou melhor, na memória do computador, a inteligência artificial já consegue atender a solicitação feita pelo humano. Fácil, né, pessoal? Até parece brincadeira de criança. E o mais legal
é que para a inteligência artificial não faz a menor diferença de como a solicitação é feita, ou seja, em que ordem que aparece a intenção e todas as entidades. Então, para a inteligência artificial, nesse nosso exemplo, eles poderiam ser solicitados dessa forma. Eu quero aplicar R$200 na poupança no dia 23 de julho de 2018. Ou poderia dizer, por favor, aplique na poupança R$200 dia 23 de julho de 2018. Ou ainda, no dia 23 de julho eu quero que aplique R$200 na poupança. Em todos os casos, a inteligência artificial consegue facilmente identificar a intenção e todas as suas entidades necessárias para realizar aquela intenção. E nesse mundo da inteligência artificial, já existem vários testes que são aplicados para avaliar o grau de evolução da inteligência artificial. Um desses testes é o teste de Turing, onde a inteligência artificial é aprovada se durante a interação com o humano não tiver condições de identificar se ele está interagindo com outro humano ou se ele está interagindo com uma máquina. E acreditem, cada vez mais teremos inteligências artificiais sendo aprovadas nesse tipo de teste. E agora vamos ver alguns exemplos bem legais de emprego da inteligência artificial no nosso dia a dia. O exemplo mais comum que temos é a conversa de humanos com as máquinas. E neste caso podemos citar a Bia, que é a inteligência artificial do Bradesco, e a simples consulta à temperatura no Google, que você já pode fazer através da voz utilizando o seu smartphone. Outro exemplo bem interessante é o aplicativo de celular para a tradução de idiomas a partir de uma imagem. Você captura a imagem através da câmera do celular e o aplicativo traduz o conteúdo para o idioma desejado. Na imagem, vemos a captura de uma sinalização de trânsito em inglês e a tradução do aplicativo dessa mesma imagem para o português. O mesmo pode ser feito, por exemplo, para cardápio nos restaurantes, rótulos de produtos e um monte de outras coisas mais. E aí, vocês gostaram desses exemplos? Então não perca o meu próximo vídeo, Inteligência Artificial Parte 2, onde eu vou mostrar vários outros exemplos interessantes do emprego da inteligência artificial no dia a dia de todos nós. Inclusive exemplos na área da saúde, da segurança pública e da cultura, onde vocês vão poder ver a inteligência artificial e a arte caminhando juntas na Pinacoteca de São Paulo. Não percam que vai ser muito legal. E se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar no joinha e compartilhar com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tecnosimples, porque só aqui você vê a tecnologia explicada de um jeito bastante simples e fácil de entender. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau!